Boa noite a todos. Depois de alguns anos de convite, hoje pude comparecer aqui, exatamente nesse horário, nesse dia. A gente tem um grupo de estudos que viabilizava então estar aqui. Agora nas férias, então, lindo. Vindo para cá, eu percebia nas muitas pessoas, nos carros, na rua, caminhando, cada qual com sua pressa, cada qual com uma ideia, com um pensamento, com um sentimento. E vim eu meditando sobre isso também. Cada um de nós é um universo sagrado, onde a vida permite o desenvolvimento de cada um. O que é vida? Será só essa existência, esse tempo de estar aqui na carne? Será só a reação química e orgânica da planta? Será os lúmenes, os fótons de uma estrela? O que é vida? Vida, pensando um pouquinho mais, se a gente colocar a palavra N, já fica vinda. Quantas vezes viemos nós para esse estágio, para essa experiência na carne? Vinda. Que pode ser comparado na reencarnação como uma volta. E como uma volta, muitas vezes a gente não entende ou não percebe a razão de nossas dores, dos nossos sofrimentos. E aí essa volta a gente adiciona um revolta. E ficamos revoltados com a nossa vida, com as dores que nos assolam, que nos fazem tantas vezes chorar, sofrer, penar. E é tão necessário a gente perceber quem somos dentro desse contexto, dessa possibilidade chamada vida, dessa graça sagrada, que cada um, mais do que dentro de qualquer religião, mas dentro da natureza, dentro de si mesmo, tem uma oferta divina de Deus, pois somos criaturas advindas de Deus, e jaz em nós todas as forças, todas as potências que necessitamos. E o assunto que nos foi solicitado falar hoje se detém exatamente sobre esses momentos difíceis, as dores que temos que enfrentar em nossa vida e que tanta vez não encontramos causa, não encontramos razão para que essa dor nos assole e nos afronte. Dores particulares dessas pessoas com quem cruzei no caminho e certamente no coração de cada um de vocês, dores particulares, dores intransferíveis, que podem tocar o coração do irmão, do amigo, mas que dói tão somente com a intensidade possível dentro da gente mesmo. E a dor de um não dói no outro, mesmo que ele tenha compaixão, ou mesmo que nós tenhamos compaixão para com a dor do outro. Cada um de nós é esse universo sagrado, em pleno desenvolvimento, rumo à perfeição. Hoje somos o nosso melhor, porque vencemos muitas e muitas experiências nessas vindas, nessas voltas, e cada vez que nós não nos revoltamos com os desafios, nós nos encaramos e os vencemos. E tudo isso vai nos compor no ser que somos hoje. Essa coragem de encarar a dor, de perceber os motivos da dor, e de ser mais teimoso do que ela, de ser mais paciente, de ser mais virtuoso no enfrentamento às nossas dores.
provas e expiações, vamos estar lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar da causa das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, causa das aflições, causa anteriores às aflições. Será que tem alguma causa que hoje se apresenta como consequência às nossas dores? Será que é um erro de endereço, de CEP? Será que as nossas dores são fruto do acaso ou Deus terá se enganado? O que vocês pensam quanto às suas dores, quanto aos seus desafios? Ou será um compromisso íntimo de nós mesmos, que assumimos em vidas pretéritas? E quando a gente fala em provas e expiações, a gente já imagina um Deus. A Ana pode falar como é que atua um juiz, né? Todo um plenário ali, e nós somos o réu. E esse juiz é impiedoso. Ele nos julga e principalmente nos castiga quando erramos. E pensando um pouquinho, só um pouquinho, naquilo que nos assevera Jesus, que Deus é todo amor e bondade, que Deus é justo e bom. E Jesus, que ensina a Pedro e a Mateus a não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como Jesus, que traz a mensagem divina, a lei de amor, que faz uma tradução do que é Deus, pode mentir, ou pode falar de um Deus que é diferente. O que é amor e o que é justiça? Preciso compreender isso para entendermos também, para melhor compreendermos as provas e as expiações. Elas são parecidas, mas há uma diferença capital entre o que é prova e o que é expiação. Então, quando a gente pensa nesse juiz, a gente já não está mais falando de um Deus que criou o homem, mas de um Deus que nós criamos, que é severo, que é injusto, que é vingativo, que se perturba com qualquer coisa, se a gente usa chapéu, se não usa, se põe saia, se não usa, se põe piercing, se faz tatuagem. Então parece que Deus está preocupado com o que a gente faz e nos julga por isso. Mas se Ele é todo amor e justiça, não deve se apequenar à imaginação do homem. Antes devemos nós crescermos para melhor compreender Deus exatamente no próximo, no outro, e principalmente nesses momentos difíceis da nossa vida, onde pensamos que na hora do sofrimento Deus nos abandona. O Espiritismo nos abre essa janela para o ontem, para que a gente encontre no passado, na encarnação anterior ou em muitas outras, as causas do que hoje é consequência em nossa vida. Poderíamos chamar de expiações, o que poderíamos talvez entender como provas. E aí a gente já não vê mais Deus, algoz, perseguidor dos pecadores, querendo castigar a cada um, condenando ao inferno eterno. Onde está aquele Deus amoroso? Onde está o amor desse Deus? Onde está a justiça desse Deus? A própria razão afasta essa possibilidade. Kardec já nos fala no Livro dos Espíritos que as provas são experiências escolhidas pelo Espírito mesmo antes de reencarnar. São experiências que a gente escolhe antes de encarnar, para que nos tragam maior firmeza em nossos propósitos, para que fortaleça as nossas virtudes ainda frágeis e que nos faça despertar potencialidades adormecidas, silenciadas tantas vezes. Então as provas são uma escolha de cada um de nós.
Eu posso escolher ser rico, eu posso escolher ser pobre, eu posso escolher ser saudável ou doente. Eu posso escolher muitas coisas. Mas com a lei do esquecimento, a gente chega aqui e diz: eu não queria isso. Eu queria saúde, eu queria dinheiro, eu queria prazer, eu queria tempo, eu queria alegria, eu queria ócio. E a gente tendo tudo isso, observando pela razão, da nossa razão, aonde chegaríamos com tamanha riqueza, com tamanha saúde, com tamanha força, com tamanha preguiça? Construiríamos ou nos autodestruiríamos? Já as expiações, essas sim, são consequências daquilo que fizemos na vida passada. Então eu roubei a Ana, eu sacaneei o Vavá, né? Eu aprontei com o Arlindo, com a Cida, e aí eu peço perdão a Deus. E parece que uma borracha apaga todo o meu passado. Mas dentro da minha consciência e do meu ser, essa atitude está gravada. Porque a minha consciência condena e identifica o erro. Se eu cometo algo que lesa o próximo, mas eu não tenho consciência disso, é muito diferente do que quando eu planejo ou quando eu sinto que eu estou fazendo mal e mesmo assim eu persisto e faço. Agora Deus me perdoa, não 7 vezes, mas infinitas vezes, como assevera Jesus. E de que forma Deus pode me perdoar? Sendo justo e bom, sendo todo amor e bondade, me dando nova chance de eu reparar o erro que cometi. É castigo? Não. É oportunidade. É mais uma oportunidade de repetir a tarefa errada e de criar consciência sobre aquilo até que aquilo se torne comportamento, atitude, regra. E a justiça está exatamente em reparar o mal feito. Isso é expiação. E as pessoas com quem voltamos nessa vinda estão intimamente ligadas à nossa história e ao nosso coração. Não tem como fugir da nossa história, não tem como fugir da nossa sombra. E a relação que temos hoje aqui encarnados, e não adianta desencarnar e fugir, dizer acabou, não tem mais, continua. Vai dar um trabalho danado no plano espiritual para eles juntarem de novo essas pecinhas numa nova etapa, numa nova história, na continuação dessa série. A nova temporada vai trazer cada um num tempo ligado e a gente vai se reencontrar. E se a gente não tiver essa maturidade de reconhecer que na pessoa difícil, na relação complicada, na doença, no problema, estão as consequências, são as consequências daquilo que a gente promoveu no passado, a gente vai fazer dessa volta uma revolta. E vai brigar com a vida, e vai brigar com Deus, e vai chamar Deus de injusto, dizer que Ele não nos ama, que Ele nos castiga. E aí talvez a gente adote a frase: aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se aprende. Aqui se aprende, aqui se cresce. E não só aqui, mas também no plano espiritual. E exemplo vivo disso é André Luiz, que desencarna como médico e que nos traz em seguida um grande tratado científico através de Chico Xavier, em todas as suas obras,
causando espanto na ciência até hoje. André Luiz desencarna, se reencontra e continua aprendendo, estudando e se desenvolvendo. Não nascerá mais um espírito do tamanho, quilate que fora a personalidade de André Luiz, um homem encarnado. Será um espírito mais evoluído. E nós não voltaremos para cá menores do que somos hoje. Voltaremos mais preparados, um pouquinho mais, melhores. E prova disso são essas crianças maravilhosas que a gente vê hoje e já tem uma noção ecológica de consciência tão mais avançada do que tínhamos nós quando crianças. A prova é degrau que escolhemos subir. A prova é uma experiência que nós escolhemos antes de nascer, Severa Kardec. É um degrau nessa escada evolutiva que nós precisamos subir. E a expiação é um remédio que nós aceitamos tomar. Ah, mas eu não lembro. Pergunta para o teu coração que ele responde. A gente não lembra pelo cérebro, mas a gente recorda pelo coração. E se a gente for muito honesto, essas imagens começam a tomar forma. E essas causas começam a aparecer. E o pensamento as pode compreender melhor. Enquanto a gente só briga, só se queixa, né, alegando que Deus está errado, que a vida está errada, que tudo está errado, a gente não tem o tempo, a coragem, a maturidade para perceber isso. Mas olha, o que é vida? Se não essa sagrada oportunidade de desenvolvimento que cada um de nós tem. Tanto a prova quanto a expiação é, antes de tudo, uma oportunidade. E nessas oportunidades, né, as provas nos educam, nos ensinam. Ela não nasce do castigo, mas da consciência. É o espírito que, reconhecendo suas fragilidades, pede a oportunidade de enfrentá-las novamente, onde fomos fracos, aonde falhamos. Por isso, a necessidade da coragem. Agora ele vem novamente com maior lucidez, com mais maturidade e muitas vezes com a bênção do esquecimento, para que, em não lembrando, a gente tenha maior dedicação a essa prova. Pode ser uma prova de paciência. Alguém aqui já perdeu a paciência? Não. Já estão salvos. Com ninguém na família? Perdeu que ela teve, né? Ana, me ajuda a lembrar. O apóstolo da paz, ele dizia que paciência é a ciência da paz. E não recordo agora. Dizer que paciência é a ciência da paz. O conhecimento da paz. O que é a paz? Existe paz no coração culpado? Existe paz numa relação de inimizade? Existe paz aonde haja tristeza? A paz, a gente quer receber a paz de Jesus. Minha paz vos dou. Mas Jesus produz a sua própria paz. E cada um de nós é o feitor, é o construtor, o artífice de sua própria paz. Cada um de nós, em se conhecendo, em se tratando, em se amando, em se perdoando, encontra lampejos, lapsos de paz, onde respira aliviado. Quando alguma culpa o perturba, ele cria coragem e resolve a causa dessa culpa.
E essas culpas vêm de muitos passados e ecoam nos dias de hoje. Então as provas nos educam sempre. Não nascendo do castigo, como falamos, né, mas da consciência. E a paciência, a perseverança, são virtudes necessárias para que a gente avance, suportando-as até superá-las. A prova da humildade. Alguém aqui é humilde? Claro. Claro. Então, se a vida nos retirar os títulos, o crachá, o status, a beleza e a saúde, nós ficaremos felizes com isso. Nos sentiremos realizados. Se tivermos festinhas na nossa vida, atazanando, nos lesando, e sempre são os outros que são os ruins, né? Os piores. Será que teremos a humildade de Jesus, de reconhecer nessa festinha um outro Filho de Deus, um outro estágio, um outro tempo de aprendizado? E será que essa festinha aqui não vai ter que rever todas essas traquitanas, todas essas armações que ele faz no futuro próximo? Então a prova muitas vezes coloca em nossa vida um parente difícil, um marido, uma esposa, um filho, que nos solicita muita paciência, humildade para acatar essa prova e para experienciar o amor, o perdão nessa relação. A prova do amor, todos amam a Deus. Amamos quem nos ama? Sim. Amamos quem nos ama, mais ou menos? Mais ou menos. Amamos quem nos odeia, quem nos prejudica. É difícil, né? Mas vamos pedir ali uma forcinha para Deus, para que a gente possa continuar aprendendo a amar para mais adiante, né? Quantas vidas a gente pode dizer, eu amo, né? Quantas vidas precisa ainda para esse amor crescer? Amamos quando somos chamados a cuidar de alguém. Quando o nosso tempo tem outra utilidade que não o meu prazer, o meu consumo das horas. Quando somos responsáveis por um filho, por um cônjuge, por uma mãe, por um pai, por um vizinho. Amamos quando renunciamos. Alguém já leu renúncia aqui? Faça uma breve síntese. Não amamos tanto quando colocamos os colegas nas saias. Amamos quando permanecemos na hora difícil, no problema. Eu falo para minha filha, a gente brinca em casa, que uma relação dá certo, a gente precisa aprender a brigar. Porque aprender a se entender é bom demais, né? Se entender já nos faz bem. Mas a gente precisa aprender a brigar, mas a amar mais do que brigar. Que o amor seja maior do que qualquer pequena diferença. Então, se a gente aprender a brigar, a gente vai só discutir, depois a gente vai debater, depois a gente vai conversar, depois a gente vai só se olhar e o amor terá feito o diálogo. O Emmanuel nos lembra que Deus não nos pede perfeição imediata. Não é para a gente se tornar santo agora, anjo, não. Mas um esforço sincero, contínuo, constante.
E é exatamente isso que a prova avalia, não é o resultado, mas a intenção que vai no nosso coração. Que também não passa por aqui, mas passa pelo coração. A perseverança, a continuidade, a teimosia no bem, o movimento do coração. Caridade é o movimento do amor. Caridade é o amor em movimento. Não podemos dizer que amamos sem nos movimentarmos pelas ruas do perdão, da paciência, da tolerância, pelas vias da indulgência. E tudo isso vai ter um sobrenome de caridade, mas é a ação do amor, caminhando por esses caminhos tortuosos, nos levando sempre à frente. E já a expiação é um reajuste que nos libera. Porque enquanto voltamos e nos revoltamos, permanecemos com a mesma aula a ser compreendida. Permanecemos na mesma sala, com a mesma matéria, precisando aprender o que aquela aula tem a nos ensinar. Ela não pode ser confundida, ou não deve ser confundida com uma vingança divina. O prazer que Deus tem de castigar. Você errou, agora te pega. Esse é o Deus que nós inventamos, que o nosso orgulho, que a nossa vaidade desenha. A gente se esconde atrás disso e põe a culpa em Deus, ou no diabo, ou nos espíritos, menos na gente, menos na nossa história. Essa sombra que me persegue, que não me larga. Só tem um jeito da gente eliminar essa sombra. Qual é? É vir do seu espírito e pedir para mandar para longe? Qual é o jeito da gente se livrar da nossa sombra? Se não pelo coração, pela prática do amor verdadeiro, em nos fazendo luz. Não existe luz que não nasça do amor. Toda luz nasce do amor. E todo amor, por mais paradoxo que pareça, nasce no ventre da dor. Deu para pegar? Toda luz nasce do amor. Não existe luz sem amor. Mesmo a luz das estrelas advém do amor de Deus. Espíritos de luz não refletem senão o amor que fazem vibrar no seu coração. E a gente os vê radiantes, às vezes só uma forma luminosa. É o seu amor expandindo. Mas esse amor não nasce pronto. Não é um dom divino que Deus coloca num coração e retira de outro. Todo amor nasce no ventre da dor, da experiência difícil. Sua sede é saciada com lágrimas do esforço, muitas vezes da tristeza, mas que vão trazer a consciência que nos revelava antes Kardec, necessária à nossa evolução. Toda luz nasce do amor e todo amor nasce no ventre da dor. A dor então já não é mais um castigo, não é mais uma punição, mas uma ferramenta de libertação. Ela é o reencontro da alma com as consequências dos seus próprios atos. Lembram daquele Deus que falávamos que é justo e bom? É bom porque nos permite infinitas vezes repetir, voltar, vir para algo. Mas é justo porque nos educa, porque não nos abandona exatamente nessa hora. E toda dor tem um motivo, tem um propósito. E ao final das contas será a de gerar o próprio amor.
E aquele que gerar em si tanto amor na sua resiliência, na sua força, na sua dedicação, na sua perseverança, verá a cada passo essa sombra se tornar mais tênue, porque ele está se iluminando. Já não é mais a luz de um espírito bom, já não é mais a luz do passe de um irmão querido, mas é a minha própria luz que está acendendo. E tanto maior eu me faça a luz, tanto mais eu ame, menor será a minha sombra. É um exercício particular, possível, necessário. Quando a gente pensa nisso, né, aqui se faz e aqui se paga, se a gente mudar esse pensamento, né, aqui se aprende, e a gente erra, mas se a gente com consciência percebe, a gente aprende, a gente começa a reparar. Aqui a gente aprende, aqui a gente repara, aqui a gente recomeça. Agora já não mais com revolta, já voltando como uma prova, um degrau que a gente quer subir. André Luiz nos ensina que muitos dos sofrimentos atuais são oportunidades de resgate, mas sempre acompanhadas de recursos, amparo espiritual e possibilidades reais de superação e êxito. Ou seja, a gente vem para esse Big Brother, para essas aventuras, mas com apoio, com orientação, com a presença de bons espíritos nos intuindo, nos fortalecendo. A gente não vem sozinho, não. A gente nunca está só nesse processo expiatório. Estamos assistidos, orientados, sustentados. Então aí também é a soma dos amores que nos amam, mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente erra. Sofrer não é um objetivo, mas evolução sim. Nem toda dor é expiação. Nem toda dificuldade é uma punição. Nem todo sofrimento tem origem em vidas passadas. Há dores que nascem do presente, de escolhas infelizes, de impulsos mal dirigidos, do orgulho que ainda nos domina. Há dores que surgem simplesmente porque vivemos num mundo de provas e expiações, onde o espírito aprende pelo contraste, pelo esforço, pela convivência e pela sua entrega a essa experiência chamada vida. Não podemos viver, quase viver, talvez viver. Não chegaremos a lugar nenhum e as dores vão se assenhorar desse tempo e dessa existência. Não acharemos razão para prosseguir. Por isso, a necessidade de introjetarmos esse pensamento com ciência, com lucidez e com amor. Joana de Ângeles nos convida a olhar para a dor como uma mensagem da alma, nos perguntando, não perguntando, por que comigo? Mas, para quê? Para que essa dor? Qual a finalidade dessa dor? Aí passa a doer menos. Aí a nossa força aumenta. Aí a nossa capacidade de perceber mesmo o auxílio que vem do mundo invisível se torna maior. Quando a pergunta muda, a consciência desperta e o sofrimento começa a perder a sua função. A gente já vê que não é um castigo, é uma oportunidade. E se bem compreendida, ela nos elevará e ela nos fará até sorrir. Deus que confia em nós, o que pode esperar de nós? Que desistamos no meio do caminho? Que nos queixemos? Se Deus nos permite passar por provas e expiações, é porque Ele confia na capacidade de cada um de nós. Julgo leve. Ele não colocaria em nossos caminhos missões impossíveis.
não nos entregaria fardos superiores às nossas forças. Mas é preciso saber que cada lágrima tem valor. Cada lágrima tem um quilate diferente. Cada esforço silencioso é registrado. Aquele que a gente não conta para os outros, mas que a gente faz vibrar na nossa experiência, na nossa oração, no nosso recolhimento. Cada pequena vitória moral é celebrada no mundo espiritual. Cada vez que a gente resiste a um desejo desenfreado, a um palavrão não expressado, a uma agressão que a gente conseguiu evitar, o mundo espiritual fica em festa. Aqueles que nos amam ficam em festa e irradiam seu amor em nossa direção. E a gente vai até respirar com alegria nesses instantes, em altos de alegria. Provas e expiações não são sinais de abandono divino, são provas de confiança de Deus em cada um de nós. Cada um de nós é uma carta a ser escrita e enviada aos céus. E os céus confiam em cada um de nós, nas nossas decisões antes de nascermos. Confiança no futuro que estamos construindo, e quando compreendermos isso, a dor já não vai nos paralisar, mas sim irá nos ensinar. A queda já não vai nos humilhar, mas vai nos amadurecer. E a caminhada, mesmo difícil, passa a ter um sentido, passa a ter lógica. E com consciência disso, nos tornamos mais fortes. E isso a gente vai precisar ouvir 1000 vezes, repetir 1000 vezes, até que isso seja natural em nossa consciência e em nosso coração. Jesus não é Jesus um piscar de olhos, um estalar de dedos. Jesus é Jesus por ter se feito amor em infinitas dores que sequer supomos e que não suportaríamos hoje. Mas as nossas dores particulares, essas sim são sagradas e elas têm o intuito de nos instruir, de nos fazer renovar, de nos fazer crescer. Longe de ser um castigo, é uma oportunidade. E resgate, alguém já ouviu falar? Estamos aqui para resgatar, certo? Resgate parece menos doloroso do que pagar, certo ou errado? Uma bonita palavra, né? Quantas horas temos lá? Até as 9? Até meia-noite. 10h30. Se a gente não concluir tudo que ele trouxe para falar hoje, a gente vai ter que voltar e resgatar essa palestra. Resgate. Quantas vezes viemos na vida e encontramos um diamante lindo, né? Pegamos aquele diamante, o ficamos admirando, levamos conosco um bom tempo na vida, mas daí perdemos esse diamante, nos afastamos dele, entristecemos por isso. Vamos para o outro lado, voltamos com as escolhas que fizemos para as nossas provas, com as expiações que temos com o passado. E quantas vezes poderemos trilhar aquele mesmo caminho aonde perdemos aquele diamante? E quando o reencontramos, veremos ali talvez o abraço de 2 amigos, de 2 pessoas que se amavam demais e que por uma desatenção acabaram se odiando e se afastando. O resgate, mais do que um castigo, é uma nova oportunidade
de resgatar o soldado ferido, o amigo esquecido, lá no lodo, na tristeza, no frio do passado. Resgatamos valores, joias, resgatamos os frutos do amor que deixamos pelo caminho. Então, quando pensarmos em resgate, pensemos nessa sagrada oportunidade de recomeçarmos. E quando fazemos isso com dedicação, com entrega verdadeira, as nossas provas e as nossas expiações também se assanham no campo da missão. Porque ao redor de nós, olhares atentos, talvez aqueles pestinhas que estavam nos incomodando antes, irão se transformar pelo exemplo. Divaldo teve a presença e a companhia de um obsessor por mais de 40 anos, até que um dia esse obsessor lhe chega e diz: cara, cansei, você não cede, você não se entrega, parei, cansei de te perseguir. Vamos tentar me melhorar também, porque você não se dobra. Isso é perseverança. Isso é um resgate. Isso é uma prova. Ele não se curvou. Ele renunciou aos convites do mal, às promessas e à influência dos maus pensamentos. E como missão, então, pelo seu exemplo, esse espírito se transforma e abdica do mal praticado. Então, queridos irmãos, parece simples apenas falar, né? Mas enquanto não falamos, calamos. E enquanto calamos, não assumimos isso. Então que a gente possa não só falar para os outros, mas para nós mesmos. Que a gente possa pegar esse tema e hoje no banho, no chuveiro, antes de dormir, na nossa oração, façamos nós uma palestra como essa, uma conversa como essa. O que é prova, o que é expiação na minha vida? Quais os problemas significam isso? Saibamos que, durante essa entrega, estaremos sendo assistidos diretamente pelo nosso amparador, um Espírito amável e dedicado à nossa vida há muito tempo, há muitas encarnações. Teremos a presença de familiares queridos que torcem por nós. Teremos o olhar de Jesus a iluminar o nosso coração. E o sopro divino a nos trazer a força necessária para vencer. Deus nos abençoe.